Sou do 8º ano, tudo bem, minha gente? Como é que vocês vão? Estamos aí na nossa luta, né? Continuando aí, esperando para que a gente possa retornar nossas aulas, nossa atividade. E eu tenho gostado muito da participação de vocês nos nossos encontros na sexta-feira, minha gente. Tem sido muito bom, né? Todo mundo, a Alicia participa aqui só. A Alicia é minha monitora de artes, né? É arte ou geografia? Acho que é de artes. Mas graças a Deus, assim, todo mundo tem participado. Estou de parabéns, viu? Muita saudade de vocês, sinto muita falta de vocês. Pessoal, vejam, peguem um caderno. Hoje nós vamos falar sobre nossa aula de religião, será sobre doutrina religiosa. É o nosso primeiro assunto, né, da segunda unidade. E aí vamos falar um pouco hoje sobre o que é doutrina religiosa, como é que ela se estabelece, né? E aí vou falar isso um pouco para vocês, certo? Então, doutrina religiosa é um conjunto de princípios que servem à base de uma religião. Princípios, como assim, professor? Princípios são normas, padrões, ensinamentos, valores, atribuições. Então, são características de uma religião. Quando você fala assim, no cristianismo se ensina que Jesus faz parte da Santíssima Trindade. Jesus faz parte da Trindade. Quando eu falo Trindade, né, eu estou falando em três pessoas. É uma doutrina cristã, religiosa cristã, que acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, na verdade, a mesma pessoa, né? São Deus. Então, na verdade, quando você fala Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus, o Pai, é Deus. Então, é uma doutrina cristã que remete aos primeiros anos do cristianismo, século I depois de Cristo, e fala que, na verdade, assim, que a energia do Pai, né, que a força do Pai está em Jesus, a força do Pai está no Espírito Santo, e aí, juntando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas têm a mesma energia, né? É isso que a doutrina da Trindade quer dizer. Que a energia do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. É uma energia que provém de um único ser e se espalha, né, para todos. É uma doutrina, né, muitas vezes um pouco confusa, né, relacionada ao cristianismo. Outros exemplos de doutrinas religiosas é a doutrina que fala que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, a doutrina do cristianismo fala que Jesus nasceu, né? Jesus nasceu, cresceu, ministrou seus ensinamentos e depois de adulto, né, sacrificou, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, né? Isso é uma doutrina cristã, né? Religiosa cristã. Outros exemplos de doutrina, nós temos as doutrinas do islamismo. Então, o Alcorão, né, no islamismo, os muçulmanos acreditam que o Alcorão é a palavra de Deus revelada ao profeta Maomé, ou ao profeta Mohammed, né? Então, para os muçulmanos, a doutrina deles é de que o Alcorão é o livro sagrado revelado por Deus a Maomé. Para os muçulmanos, é o livro mais sagrado do mundo, é o Alcorão, né? A doutrina deles. Outra doutrina do Islã é qual? Os muçulmanos acreditam que Jesus é um dos 5 grandes profetas do Islã. Então você não pode, o muçulmano não pode xingar Jesus, porque para os muçulmanos, Jesus é uma pessoa importante também. Ele teria ajudado também a propagar os ensinamentos de Alá, né? Então veja, desculpe, minha gente. Então veja, diz assim, as diversas religiões do mundo têm em comum uma característica fundamental. Todas visam a um objetivo espiritual.
seja pela união com um Deus supremo ou com deuses, seja pela busca de um estado mais elevado, espiritualmente falando, como o empenho budista para atingir o nirvana, né? Então, no budismo, que é a minha religião, nós temos a doutrina que diz assim: todo budista ele deve buscar o desapego material das coisas desse mundo. Então, quando a pessoa consegue se desapegar de tudo desse mundo, do budismo, essa é uma doutrina, e consegue compreender que a vida é muito superior às coisas materiais, essa pessoa alcançou o nirvana. O nirvana é o quê? O nirvana é o estado total de desapego das coisas materiais. Então é uma doutrina do budismo, né? Então, voltando. Contudo, a maneira de encarar o assunto varia muito. As doutrinas variam, né? Na maioria das religiões, um conjunto de ideias e ensinamentos, chamado doutrina em geral, reflete noções básicas sobre a criação, o universo, Deus ou deuses e a conduta humana. Quase sempre exemplificada por mitos e narrativas. A doutrina abrange questões essenciais de crença e prática, influenciando o comportamento, as leis e a ética religiosos. Então, o que quer dizer? A doutrina ela vai dizer a você o que é certo, o que é errado. A doutrina de uma religião vai dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer. A doutrina religiosa vai dizer a você em que você deve acreditar, no que você não deve acreditar. A doutrina religiosa vai dizer a você como você deve se comportar, como você não deve se comportar, como você deve agir com o próximo, como você não deve agir com o próximo. Então veja, é uma série de condutas, princípios, valores, ensinamentos, moral. Todas as religiões, minha gente, têm isso, né? Todas elas. Então, desde o budismo, ao cristianismo, ao islamismo, ao Wicca, ao shintoísmo, que é do Japão, ao jainismo, ao sikhismo da Índia, todas elas vão ter esses atributos, né? Esses valores, essa moral, os princípios, as crenças, os ensinamentos, as orientações, tudo isso. Então veja, quando você pega, vou mostrar aqui a vocês uma imagem. As religiões antigas, no Egito Antigo, por exemplo, no Egito Antigo, nós tínhamos o quê? A crença de que mumificando uma pessoa, mumificando um faraó, o faraó poderia voltar à vida, né? Depois de algum tempo, a alma poderia voltar ao corpo. Havia também a crença, que acreditava o seguinte: quando o morto morria, o Anubis, que era o juiz do mundo dos mortos, que ele fazia? Ele pegava o coração da pessoa, colocava numa balança. Essa balança, o coração não podia pesar mais do que a pena. Se o coração pesasse mais do que a pena, era um sinal de que a pessoa em vida tinha sido corrupta, tinha sido ruim e deveria ser devorada, a alma da pessoa deveria ser devorada por essa criatura aqui, e nunca mais o morto voltaria à vida. Caso o coração da pessoa pesasse igual à pena, ficasse no mesmo nível, ou ficasse mais leve que a pena, o que aconteceria? A alma da pessoa iria viver, iria retornar um dia do mundo dos mortos e ia receber a graça de Anubis. Será que o fato das múmias nunca terem voltado à vida é porque o coração de todas as almas pesaram mais do que a pena? Fica esse questionamento. Então, minha gente, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco hoje. Gravem aí, né? Hoje nós vimos sobre doutrina religiosa. Vimos que doutrina é o conjunto de princípios que servem à base de um sistema religioso.
são os padrões, as normas, os ensinamentos, são os valores, o que você deve acreditar, o que você não deve acreditar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve agir, como você não deve agir. Então isso, nós acabamos de ver, é o que? É a doutrina religiosa. Todas as crenças possuem a sua doutrina religiosa. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do que eu passei para vocês hoje. Nós vamos continuar esse assunto, que é um assunto amplo, né? Tem bastante coisa. O professor está meio gripado, né? Não sei lá o que é. Só não é coronavírus. Então, veja, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco, a gente tenha conseguido assimilar. Estarei com vocês na sexta-feira. Se tiverem dúvida, perguntem também sobre religião. Tá certo, minha gente? Eita! Um abraço, minha gente. Até a próxima. Um abraço. Se cuidem, viu?